Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Guilherme Jardim Jurxaitz, doutor em Direito pela USP, professor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e assessor técnico procurador do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. No episódio, Guilherme fala sobre o livro Experiências Práticas em Concessões e PPP, estudos em homenagem aos 25 anos da Lei 8987 de 95, que ele organizou com Diego Tafur e Daniel Issa. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nesse episódio, nós recebemos Guilherme Jardim Jurxaitz, que é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, é professor da Faculdade de Direito da FGV São Paulo e é assessor técnico procurador aqui da casa, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O Guilherme está aí sempre colaborando com a gente, colabora com as exposições, mediações dos nossos eventos, também com a revista Cadernos, e hoje aí é um prazer nosso aqui receber você, Guilherme, para participar do podcast. Obrigado aí pela participação. Obrigado pelo convite, Maurício. Uma alegria poder conversar com você, conversar com a Escola de Contas Públicas e também com toda a nossa audiência, todos os ouvintes, todas as ouvintes que dedicam uma parcela importante do seu tempo para acompanhar as atividades do Tribunal de Contas e da sua escola. Obrigado pelo convite. Perfeito. Guilherme, ótimo aí que a gente hoje vai conversar sobre um tema super interessante, que você acabou de organizar um livro excelente, cheio de casos interessantes de especialistas dos mais diversos. O livro é muito rico, né, sobre parcerias público-privadas e concessões, né? E esses capítulos, né, como eu disse, tem gestores, acadêmicos, pesquisadores, advogados. Como se deu aí o processo de desenvolvimento desse projeto aí com um pessoal tão diverso? Bom, de novo agradeço pelo elogio ao livro. De fato, o resultado final ficou muito agradável, ficou super satisfatório. Um livro que eu coordenei ao lado do Diego Jacome e do Rafael Issa, meus amigos já de muitos anos, e nós nos deparamos com o seguinte evento, os 25 anos da Lei de Concessão. Sofisticada no tema, também acadêmicos que se dedicam a estudar o relacionamento do Estado com a iniciativa privada no tema das concessões de serviços públicos e também gestores e membros dos órgãos de controle externo, que têm um papel fundamental na implementação de projetos de concessão e PPP. Então foi essa a ideia original, Maurício. Foi assim que começou. E aí, a partir disso, cada um vai indicando aquelas pessoas que lhe parecem mais adequadas para uma obra como essa. E é sempre importante lembrar, né? Esses grandes projetos são feitos de pessoas. Então, primeiro nós escolhemos as pessoas e depois nós fomos buscando os temas que faziam sentido a partir da experiência, das características dessas pessoas. Muitos, infelizmente, não puderam participar, muitos dos convidados, por conta de outras atribuições, outros compromissos. Mas nós conseguimos reunir um time de peso nessa obra que oferece um panorama bastante rico sobre essa experiência já de 25 anos da Lei de Concessão e também da Lei de Parcerias Público-Privadas. Realmente excelente aí essas duas leis que realmente causaram um impacto interessante na administração pública, né? Representaram uma evolução aí da administração pública. Mas, de certa forma, Guilherme, voltando, aliás, ao livro, tem a questão do prefácio, uma coisa que já me chamou a atenção logo no início, que é do presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Que foi o presidente que sancionou aí a lei de concessões. Como se deu aí essa questão de trazer um presidente para colaborar com a obra? E qual a relação também do presidente com a lei, como ele colaborou lá atrás? Olha, uma ótima pergunta, porque esse é um aspecto muito importante do livro, o prefácio do presidente Fernando Henrique Cardoso. E qual a razão desse prefácio? Por que convidar o ex-presidente para escrever um prefácio num livro que é eminentemente jurídico, embora também tenhamos artigos escritos por economistas e por engenheiros? A razão é muito simples, porque foi o presidente Fernando Henrique Cardoso quem apresentou o projeto de lei de concessão quando ele ainda era senador da República. Então, no final dos anos 80, Fernando Henrique Cardoso era um senador da República pelo estado de São Paulo
participando ativamente do processo constituinte, e naquela altura o presidente Fernando Henrique, como constituinte, percebeu que o regime da ordem econômica e da intervenção estatal na economia, desenhado na Constituição, era ainda muito nacionalista, era muito fechado, era muito estatizante. De modo que o Brasil estava perdendo o pé da história do ponto de vista global, em que outras economias já se abriam mais para o mercado privado e começavam a receber investimentos importantes da iniciativa privada em serviços públicos. Talvez o caso mais emblemático seja a Inglaterra, que nos anos 80 promoveu uma ampla reforma no seu aparato estatal. Por essa razão, o presidente Fernando Henrique, à época senador constituinte, apresentou um projeto de lei para regular um aspecto dessa relação público-privada, que é o projeto de lei que deu origem à lei de concessão. E depois, o presidente Fernando Henrique foi eleito presidente da República. E ao assumir o cargo, logo no início do seu mandato, no primeiro ano de mandato, ele assinou o projeto de lei que ele havia apresentado como senador, agora sancionando já como presidente da República. E esse é um fato inédito na história brasileira, até onde nós podemos identificar um senador eleito democraticamente, que apresenta um projeto de lei que depois esta mesma pessoa vem a sancionar no exercício da presidência, também eleito pelo voto democrático, pelo voto direto. Então esse é um evento muito singular na nossa história. E além disso, Maurício, também nós temos um outro fato inédito que o livro proporciona a partir desse prefácio, que é um ex-presidente da República escrevendo um prefácio num texto, num livro jurídico, sobre uma lei que ele próprio sancionou nessas condições que eu acabei de relatar. O presidente Michel Temer era professor de Direito Constitucional, escreveu muitos livros, mas a produção acadêmica dele é anterior à presidência da República. De modo que aqui nós temos, então, mais um fato inédito, que é um ex-presidente escrevendo um prefácio para um livro jurídico. Então, a razão da escolha do presidente Fernando Henrique, do convite a ele, foi por essas razões, o fato dele ter tido um papel tão importante na elaboração da lei de concessão, nessa circunstância singular. E nós ficamos muito felizes com a presença dele. Nós, os organizadores, somos admiradores do trabalho realizado por ele, e ficamos super felizes quando recebemos a notícia de que ele havia aceitado o nosso convite para escrever esse prefácio. Nós ficamos meio desconfiados no início, pensamos, esse prefácio não vai vir, imagine, a agenda de um ex-presidente da República não deve ser uma agenda muito tranquila. Mas o prefácio veio no prazo certo, foi uma satisfação muito grande para nós, organizadores, e também para as autoras e para os autores, poder contar com esse prestígio de termos um artigo publicado num livro cujo prefácio foi escrito por Fernando Henrique Cardoso. E muito, muito curiosa essa história mesmo, né? Isso porque o ex-presidente tem uma biografia bem diversa, né? Também passou por muitos lugares, foi senador, presidente, acadêmico, né? Tem uma experiência acadêmica aí. Então, realmente, é bem curiosa essa situação. O livro já começou com uma história extra, né? Sim. Um capítulo extra. E isso tudo foi antes da gente ter acesso ao livro de memórias do ex-presidente, que foi publicado recentemente, por ocasião dos seus 90 anos. Agora que eu já li o livro de memórias dele, eu fico ainda mais orgulhoso desse prefácio. Não tenho dúvidas que era o melhor da sua geração, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Muito bom. E entrando no tópico do livro, Guilherme, sobre realmente a lei de concessões, né, essa questão dos 25 anos, né, completados no ano passado, como você avalia aí, o impacto da lei de concessões? Como que ela afetou aí a administração pública? Olha, os impactos da lei de concessão, eles são muito difíceis de serem medidos, porque, a meu ver, são muito significativos, são inúmeros, com efeitos em diversos aspectos, em diferentes pontos em que a administração pública e a iniciativa privada se fazem presentes. Do ponto de vista jurídico, puramente, nós vemos que muitas novidades à época da lei de concessão foram ganhando terreno em outras normas. Na lei de PPP, o exemplo mais evidente, mas também na lei de licitação, o uso de arbitragem em contratos públicos. A primeira vez que isso surge foi na lei de concessão, originalmente de um modo um pouco genérico, autorizando os contratos de concessão a oferecerem mecanismos alternativos para a resolução de controvérsias,
e mais para frente houve uma emenda à lei de concessão para prever expressamente o uso da arbitragem. Então, um exemplo bastante importante, que começa na lei de concessão, uma experiência que começa na lei de concessão e depois ganha corpo em outras iniciativas. Também a possibilidade de a administração se valer de um particular para realizar investimentos num serviço público que vai ser explorado pelo particular, de modo que a administração não tenha, a princípio, necessidade de dedicar recursos públicos para um serviço público, que é a sua responsabilidade. Porque ao delegar esse serviço para o particular fica responsável pelos investimentos. Essa também foi uma novidade da lei de concessão. Nós não tínhamos uma lei geral de concessão no Brasil até 1995, quando foi editada a lei 8987. Do ponto de vista econômico, Maurício, o impacto também é brutal. O que é a concessão, na verdade, né? É uma forma do Estado obter recursos privados para realizar serviços públicos imediatamente. É uma forma de financiamento, grosso modo, que o Estado tem para oferecer para a população serviços públicos e infraestrutura usando recursos da iniciativa privada. Então, é algo que permitiu com que nós desenvolvêssemos muito nossa infraestrutura nacional, saindo de um rescaldo de uma década perdida, que foram os anos 80. Então, o Estado brasileiro, com uma capacidade muito limitada, praticamente inexistente para realizar investimentos, um cenário de descontrole fiscal orçamentário com uma inflação altíssima. Além disso, uma crise política que vem da redemocratização, a eleição de um presidente que depois foi impedido, o presidente Fernando Collor de Mello, de modo que nós estávamos, no momento em que a lei de concessão foi assinada, num período muito delicado da nossa história. E ali nós definimos o nosso futuro, optando por uma saída democrática e constitucional para esses problemas todos, e também realizando ações que permitiram com que o Estado se retransformasse, se reconfigurasse, valendo-se também da participação privada. Então, a lei de concessão permitiu que nós avançássemos em rodovias, em portos, em telecomunicações, em ferrovias, muitos setores que se beneficiaram da lei de concessão para celebrar contratos e promover investimentos de uma melhoria muito significativa nos serviços públicos. Então, a lei de concessão, a meu ver, ela é das mais importantes da história recente do nosso país. Com certeza, realmente foi uma certa revolução, né? Saiu o Estado passou a agir também, não só diretamente executando tudo, mas também tendo parceria. De certa forma, a lei de concessão já é um tipo de parceria, né? E falando em parceria, tem essa segunda lei, que é uma lei que leva esse nome, né? A Lei de Parcerias Público-Privadas de 2004, né? Veio um pouquinho depois. Como essas duas leis se relacionam, Guilherme? Olha, aproveitando a sua fala, só completar a minha resposta anterior, tem também um efeito da lei de concessão, que ele não é nem econômico nem jurídico propriamente. Eu diria talvez um efeito político ou um efeito relacional. Em que sentido? Fez com que a iniciativa privada se aproximasse mais do poder público, e que o poder público também se aproximasse mais da iniciativa privada por um canal republicano. Isso faz toda a diferença, porque permite com que esses atores, público e privado, se conversem e aprendam uns com os outros. Isso é muito importante. E a lei de parcerias público-privadas capta esse espírito que já havia se consolidado. Então, a lei de PPP foi editada em 2004, já havia 9 anos de experiência com a lei de concessão. Isso permitiu com que a lei de PPP ela procurasse melhorar o regime das concessões. Então, evitando cometer alguns equívocos que as concessões já revelavam naquele momento, frutos da experiência, por óbvio, e também aprimorando o regime. No fundo, a lei de PPP, ela é quase que uma lei irmã da lei 8987, ou ela é uma continuação da lei de concessão. Primeiro, porque as duas formas de concessão que a lei de PPP cria são concessões, a concessão administrativa e a patrocinada. Com a diferença em relação à lei de concessão 8987, que nas concessões comuns, nas concessões de parceria público-privada, o Estado faz pagamentos ao particular contratado, ou através de aporte ou através de contraprestação, algo que na lei 8987 não havia essa previsão. Mas mesmo naquela altura, quando foi editada a lei de PPP, Maurício,
a comunidade jurídica, os administrativistas, entendiam que era sim possível realizar concessões com base na Lei 8987, em que o Estado fizesse complementações de receita para que o particular pudesse oferir a sua rentabilidade sem onerar demais o usuário através das tarifas. Mas era um ponto de muita controvérsia. E a lei de PPP veio resolver esse assunto para dizer expressamente que é possível concessão com pagamentos do Estado em complementação às tarifas ou mesmo com aporte de recursos direto do caixa do Tesouro para o particular. Então, a lei de PPP, ela se relaciona com a lei de concessão de modo muito profundo, de modo muito forte, porque ela trata do mesmo tema, com regras especiais para as PPPs por conta do fato de haver o aporte, o pagamento de recursos públicos para o particular, o que faz com que essa receita pública tenha de ser melhor tratada, melhor regulada, que é o que faz a lei de PPP na sua essência, e isso é o que a diferencia da lei 8987. Mas são leis irmãs, tratam de concessão. Perfeito, perfeito. Então, uma poderia ser quase a mesma lei, né? Se fosse uma que poderia ter alterado a lei anterior, então, de tão próximos, né? Mas, de certa forma, Guilherme, é outra lei, e aí uma terceira importantíssima lei, que é uma mais recente, que é a nova lei de licitações. Ela também está aí, de certa forma, revolucionando aí o nosso direito administrativo. E eu queria que você comentasse um pouquinho aí, como professor também da área, né, na Fundação Getúlio Vargas, como que a nova lei de licitações vai impactar aí a administração pública, especialmente aí as PPPs? Olha, bom, respondendo a primeira pergunta em relação aos impactos da nova lei de licitação para a administração pública, por mais que a nova lei tenha inovações importantes e que são positivas, a meu ver, ela cometeu um equívoco, que foi apostar no modelo da Lei 8666. A nova lei de licitação, 14.133, ela tem a mesma espinha dorsal, a mesma lógica da Lei 8666. De modo que nós estamos aprofundando um sistema que nós já sabemos não ser o mais adequado para o país. E a lei de concessão é um bom exemplo para mostrar os equívocos desse sistema da Lei 14.133. A lei de concessão é uma lei super enxuta. Ela cabe em 12 páginas de arquivo Word com letra 12. A lei nova de licitação, ela tem mais de 70 páginas usando a mesma formatação. Uma lei muito mais extensa, uma lei muito mais complexa, apesar de os contratos de concessão serem mais complexos do que os contratos da Lei 14.133 ou da Lei 8666. Nós também temos o exemplo da Lei do Pregão, uma lei super enxuta, tem lá pouco mais de 10 artigos, que teve uma experiência muito bem sucedida, a ponto de perdurar a lei do pregão já por 20 anos, quase, com resultados muito significativos e com poucas mudanças na lei. Então nós temos exemplos de legislações mais enxutas, que permitem bons resultados do ponto de vista prático, mas não foi essa a escolha do legislador, que optou por um sistema mais maximalista, com mais detalhe, um sistema mais burocrático para cuidar das licitações dos contratos. O impacto na administração vai ser enorme, a começar pelas rotinas administrativas das contratações públicas que a nova lei trouxe. São providências que já estão em vigor, já devem ser adotadas pelos órgãos públicos e que dizem respeito não ao processo da licitação ou ao contrato dela decorrente, dizem respeito à organização administrativa, como a administração pública deve se organizar internamente para realizar aquisições. E isto é fundamental, é um dos pontos positivos da nova lei e que, a meu ver, desperta um interesse muito grande dos gestores públicos para essas novas providências que a lei trouxe. Com relação à lei de concessão e o seu diálogo com a nova lei de licitação, também é bastante significativo, porque a nova lei, ela trata das licitações, claro, e ela prevê expressamente a sua aplicação subsidiária à lei de concessão, a lei 8987, algo que não havia antes de modo expresso, nem na 8987, nem na 8666. A nova lei traz isso de modo muito claro. A nova lei também diz expressamente que ela se aplica à concessão de uso de bem público, mas não integralmente às concessões de serviços públicos. Essa é uma outra novidade. Mas talvez, para o tema das concessões, a novidade mais importante é o diálogo competitivo, que é uma nova modalidade de licitação, que
tem uma aplicação muito restrita para soluções inovadoras e que prevê a possibilidade da administração pública negociar previamente com particulares, de dialogar com particulares, a busca da melhor solução para atender determinada necessidade, determinado problema público. Então, o diálogo competitivo, que é esse procedimento de licitação que prevê uma aproximação maior da iniciativa privada com o poder público na busca de soluções inovadoras, soluções criativas para problemas que a administração pública enfrenta e para os quais não há solução, é uma novidade. Inclusive, a lei nova, ela alterou a lei 8987 para prever o diálogo competitivo na 8987 como uma modalidade de licitação para as concessões. Então, é muito importante essa nova modalidade de licitação, que é o diálogo competitivo, que está na nova lei e que deve ser utilizado nas concessões no futuro. Realmente o diálogo competitivo é uma grande novidade aí, eu acho que vai realmente causar um impacto interessante, eu acho que devem sair muitos trabalhos aí nos próximos anos sobre essa modalidade de licitação, os impactos dela, né, na questão da inovação, na questão das parcerias público-privadas. Acho que é algo que tem uma das coisas que mais me chamou a atenção na nova lei de licitações. E, como você disse, a lei ainda precisa dar umas aparadas, né, nas arestas que ela própria trouxe. Mas, Guilherme, é excelente o papo, acho que você ilustrou muito bem com todos os pontos que eu tinha pensado aqui para a conversa. Muito interessante, eu realmente gostei muito, o livro também está sensacional, o pessoal que colaborou também de altíssimo nível, assim como o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Agradeço muito aí a sua colaboração novamente com a escola, dentre várias colaborações que você já deu para nós. Eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade. É sempre bom trabalhar junto com a Escola de Contas, junto com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Aproveito para cumprimentar a Bibiana, que é a nossa diretora da Escola de Contas, faz um trabalho incrível, e também agradecer novamente o Maurício por essa oportunidade de poder dialogar e me dirigir aqui a essa audiência tão qualificada que acompanha o podcast da escola. Muito obrigado.